O sol poente tingia o céu de São Paulo com tons alaranjados, como se a metrópole inteira estivesse em chamas. As ruas do bairro da Liberdade fervilhavam com o burburinho típico do fim de tarde. Trabalhadores apressados voltando para casa, vendedores ambulantes recolhendo suas mercadorias e o cheiro de yakisoba misturando-se ao aroma de pão de queijo das padarias vizinhas. Akira Tanaka, um homem de 42 anos, caminhava devagar pela rua Galvão Bueno, as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta surrada. Seus olhos, escuros e penetrantes, observavam tudo com uma intensidade que o fazia parecer deslocado entre a multidão. Akira era descendente de japoneses, terceira geração no Brasil, mas carregava o peso de uma linhagem que ninguém mais na família assumia. Seu avô, um imigrante que chegara nos anos 1920, fundara uma pequena rede de mercearias que, ao longo das décadas, se transformara em uma importadora de produtos asiáticos. A linhagem Alfa, como o velho chamava ironicamente, referindo-se à liderança inabalável que esperava dos herdeiros. Mas Akira nunca se sentira à altura disso. Aos olhos da família, ele era o fracassado. O filho que abandonara a faculdade de administração para viajar pelo mundo. O irmão que voltara com histórias vazias e dívidas. Agora, aos 42, trabalhava como contador freelance, mal conseguindo pagar o aluguel de um apartamento apertado no centro. Naquela tarde, porém, algo mudara. Ele recebera uma carta selada com o brasão antigo da família, um dragão estilizado que seu avô desenhara à mão. Dentro, poucas linhas datilografadas. A verdadeira linhagem Alfa será revelada ao anoitecer. Venha à casa ancestral. Não traga os olhos que julgam. Assinatura: Tio Hiroshi, o patriarca que controlava tudo desde a morte do pai de Akira 10 anos antes. Akira parou em frente a uma vitrine de lanternas de papel, o reflexo distorcido, mostrando um homem cansado, com rugas precoces ao redor dos olhos. Por que agora? Hiroshi sempre o tratara com desdém, preferindo o primo mais novo, Kenji, o sucessor perfeito, que expandira os negócios para e-commerces e parcerias internacionais. Akira amassou a carta no bolso e continuou andando. O coração acelerado. O anoitecer se aproximava, e com ele uma sensação de que algo irreversível estava prestes a acontecer. A casa ancestral ficava no alto de um morro em Santana, um bairro mais residencial, onde as árvores antigas sombreavam ruas de paralelepípedos. Era uma construção de 2 andares, com telhado de telhas vermelhas e um jardim japonês que o avô plantara com dedicação. Ao chegar, o portão de ferro rangeu sob suas mãos, e o ar úmido do entardecer carregava o perfume de flores de cerejeira artificiais, um toque de nostalgia que o avô insistira em manter, mesmo no clima tropical de São Paulo. Hiroshi o esperava na varanda, um homem de 70 anos, magro e ereto, com o cabelo grisalho penteado para trás. Vestia um kimono simples, incongruente com o calor, e seus olhos, idênticos aos de Akira, brilhavam com uma mistura de autoridade e segredo. Você veio, disse Hiroshi, a voz rouca, mas firme. Achei que ignoraria, como sempre. Akira subiu os degraus, sentindo o peso do olhar do tio. A carta era enigmática demais para ignorar. O que é isso de linhagem Alfa? E por que não traga os olhos que julgam? Hiroshi sorriu de lado, um gesto raro que não chegava aos olhos. Entre. O anoitecer está próximo, e as sombras revelam o que a luz esconde. Dentro da casa, o ar era fresco, impregnado de incenso e madeira velha. A sala de estar, com tatames no chão e paredes forradas de papel de arroz, parecia um portal para o passado. Hiroshi guiou Akira até uma mesa baixa, onde uma caixa de laca preta aguardava. Ao redor, fotos emolduradas. O avô jovem, posando com caixas de chá importado. A avó com kimono tradicional ao lado de filhos pequenos. Akira sentiu um aperto no peito. Fazia anos que não pisava ali. Sente-se, ordenou Hiroshi, apontando para o zabuton. Hoje você descobrirá quem teme a verdadeira linhagem, mas primeiro deve ocultar os olhos. Akira franziu a testa. Ocultar? Como assim? O tio pegou um pano negro da caixa, macio como seda. Amarre isso.
Confie em mim, ou vá embora agora. Hesitante, Akira obedeceu. O mundo escureceu, e o som de sua própria respiração ecoou alto. Sem visão, os outros sentidos aguçaram. O tic-tac de um relógio antigo, o farfalhar de papéis, o cheiro de chá verde fervendo na cozinha adjacente. Hiroshi começou a falar, a voz baixa, como se confidenciasse a um fantasma. Seu avô não era só um comerciante. Ele carregava um segredo da família no Japão, algo que veio com os imigrantes. Não era riqueza, mas uma responsabilidade. A linhagem Alfa refere-se ao sangue que nos une à liderança do clã Tanaka, lá na província de Hiroshima. Seu bisavô era o Alfa, o guardião das tradições que nos mantiveram unidos no exílio. Mas aqui no Brasil isso se perdeu. Kenji, seu primo, acha que pode liderar com números e contratos, mas ele teme o que não entende. Teme que você, o filho do primogênito, desperte o que está adormecido. Akira sentiu um calafrio, apesar do calor. Eu sou o fracassado da família. Por que eu? Porque os olhos julgam, mas o coração sente. Seu pai me contou, antes de morrer, que você viajava não por vagabundagem, mas para buscar respostas. Você questiona Akira. Kenji obedece. E há quem tema isso, os que querem o poder sem o peso. O pano ainda cobria seus olhos, e Akira ouviu passos se aproximando. Uma porta rangeu, e vozes murmuradas encheram o ar. Ele reconheceu a de Kenji, afiada e impaciente. Tio, o que é isso? Por que ele está vendado? Isso é ridículo. Hiroshi respondeu calmamente. Paciência, Kenji. O anoitecer revela. Akira, ouça. A linhagem não é sobre herança material. É sobre coragem para enfrentar o que os outros escondem. Seu avô ocultou os olhos uma vez, como eu faço agora, para testar quem ficaria. Você ficou. Akira engoliu em seco, o coração martelando. Sem ver, ele imaginava os rostos, o desdém de Kenji, a expectativa de Hiroshi. De repente o pano foi removido, e a luz fraca do entardecer o cegou por um instante. Diante dele, na mesa, papéis amarelados, testamentos, cartas antigas, um mapa genealógico destacando seu nome em vermelho. Leia, disse Hiroshi, e descubra quem teme a verdade. Kenji cruzou os braços, o rosto pálido sob a luz alaranjada que entrava pela janela. Isso é uma brincadeira. A empresa é minha por direito. Akira pegou o primeiro papel, as mãos trêmulas. Ali estava, uma cláusula esquecida, um codicilo do avô transferindo o controle majoritário para o filho do primogênito, ele. Mas, mais que isso, uma confissão. Kenji sabia, há anos, e tentara ocultar, forjando documentos para se proteger. O medo nos olhos do primo era palpável, como o crepúsculo que caía sobre a casa. Enquanto o sol se punha completamente, Akira sentiu o peso da linhagem não como fardo, mas como chamado. Pela primeira vez, ele não desviou o olhar. O anoitecer trouxera não só segredos, mas o início de uma transformação que ele nem imaginava possível. A noite caíra sobre a casa em Santana como um manto pesado, as luzes da rua filtrando-se pelas janelas em feixes amarelados que dançavam nas paredes de madeira. O ar dentro da sala estava carregado, não só pelo incenso que ainda pairava, mas pela tensão que vibrava entre os três homens. Akira segurava os papéis com força, os dedos pálidos contrastando com o envelhecimento amarelado do pergaminho. Seu coração batia descompassado, ecoando o tic-tac do relógio na prateleira. Ele piscou, ajustando os olhos à penumbra, e olhou para Kenji, cujo rosto, agora iluminado pela lâmpada fraca, exibia uma mistura de raiva e pânico disfarçado de incredulidade. Isso não pode ser real, murmurou Kenji, inclinando-se sobre a mesa baixa, os óculos escorregando no nariz suado. Aos 35 anos, ele era o oposto de Akira. Impecável em seu terno italiano, cabelo curto e alinhado, o homem que transformara a importadora em um império digital. Mas ali, na casa ancestral, sua fachada rachava. Tio Hiroshi, você está forjando isso? Para quê? Para dar tudo a esse vagabundo? Hiroshi permaneceu imóvel no zabuton, as mãos cruzadas no colo do kimono.
Seus olhos, enrugados pelas décadas de segredos, fixaram-se em Kenji com uma calma que beirava o desdém. Forjar? Eu guardei esses documentos por ordem do seu avô. Ele previu isso, o dia em que o sangue alfa seria questionado. Akira é o herdeiro legítimo, Kenji. Você expandiu os negócios, sim, mas escondeu o que sabia. Admita. Akira sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, questionar tudo, mas as palavras travavam. Em vez disso, releu a cláusula. Ao primogênito do meu filho mais velho, transfiro o controle majoritário da Tanaka Importadora, para que a linhagem alfa prevaleça sobre a ambição cega. Seu pai, morto em um acidente de carro 10 anos antes, nunca mencionara isso. Akira sempre pensara que a família o via como o elo fraco, o que largara tudo para mochilar pela Ásia, voltando com tatuagens escondidas e histórias que ninguém queria ouvir. Agora aquilo. Liderança? Ele riu baixinho, um som amargo que ecoou no silêncio. Eu não quero isso, disse Akira, empurrando os papéis de volta para o centro da mesa. Sua voz saiu rouca, como se o pano negro ainda o sufocasse. Kenji construiu tudo. Eu mal cuido das minhas contas. Por que eu? Kenji se endireitou, o alívio momentâneo em seus olhos traindo o medo. Exato. Veja, tio. Ele nem quer. Eu administro há anos. Contratos com fornecedores no Japão, apps de delivery que faturam milhões. Ele, um contador que mal sai do apartamento. Isso é loucura. Hiroshi balançou a cabeça devagar, o movimento deliberado como um ritual. A linhagem não é sobre números, Kenji. Seu avô me contou. No Japão, os alfas não eram os mais ricos, mas os que enfrentavam as tempestades sem ceder. Seu bisavô liderou o clã durante a guerra, escondendo tradições quando o imperador as proibia. Aqui no Brasil, ele reconstruiu do zero, vendendo chá e arroz em barracas de feira. Akira questionou. Viajou, viu o mundo sem ilusões. Você? Escondeu o codicilo para proteger seu ego. Teme que ele desperte o que você enterrou. O primo bufou cruzando os braços. Lá fora, o som distante de um trem da CPTM cortou a noite, lembrando a pulsação incessante de São Paulo. Akira se levantou, as pernas bambas, e caminhou até a janela. O jardim japonês estava escuro. As lanternas de pedra, sombras inertes, sob a umidade que começava a condensar no vidro. Ele se sentia exposto, como se a cidade inteira soubesse de seu segredo agora. Anos de solidão, noites em bares da Liberdade, bebendo saquê barato enquanto amigos riam de suas crises existenciais, pareciam culminar ali. Mas aceitar? Isso significava confrontar Kenji, a família, a si mesmo. E agora? Perguntou Akira virando-se para o tio. Você me cega, me mostra isso, e depois? Processo judicial. Divisão da empresa? Hiroshi se ergueu com esforço, o kimono roçando o tatame. Agora você decide. Mas cuidado. Kenji não vai ceder fácil. Ele tem aliados na diretoria, advogados que já tentaram apagar isso antes. A verdadeira linhagem é testada no fogo, Akira. Seu pai acreditava em você. Ele me disse na cama de hospital. Meu filho vê além dos olhos. Kenji interrompeu, a voz afiada como uma lâmina. Aliados? Sim, porque eu cuidei de tudo enquanto você sumia, Akira. Lembra das dívidas que você deixou? Eu paguei. Isso é gratidão? Ele se aproximou, o perfume caro misturando-se ao incenso, o rosto vermelho de raiva contida. Se acha que pode entrar e tomar tudo, prove. Amanhã reunião na sede. Vamos ver se o Alfa aguenta uma sala de acionistas. Akira o encarou pela primeira vez sem desviar. O medo de Kenji era real, não só pelo poder, mas pela humilhação de ser exposto como manipulador. Algo se mexeu dentro dele, um eco das viagens. As montanhas de Kyoto, onde aprendera a meditar em templos antigos, as ruas de Bangkok, onde sobrevivera com nada além de instinto. Ele não era o fracassado, era o que questionava. Eu vou, respondeu Akira, a voz ganhando firmeza. Mas não por poder, por verdade. Você escondeu isso por medo, Kenji. Medo de que eu, o vagabundo, pudesse ser mais do que você pensou. O primo recuou um passo, os olhos estreitos.
Hiroshi observava, um leve sorriso nos lábios. A noite avançava e, com ela, o peso da decisão. Akira saiu para o jardim, o ar fresco da umidade noturna aliviando o peito opresso. Estrelas pontilhavam o céu poluído de São Paulo e ele pensou no avô, plantando aquelas cerejeiras artificiais contra o calor brasileiro. A linhagem não era um título, era raízes que se entrelaçavam, forçando o crescimento. De volta à sala, Kenji já saía, batendo a porta com força. Hiroshi colocou a mão no ombro de Akira. Ele teme porque sabe. Você pode unir o que ele dividiu. Mas o caminho será duro, prepare-se. Akira assentiu, os papéis dobrados no bolso. Pela primeira vez em anos, o anoitecer não trazia escuridão, mas clareza. Amanhã, a sede da empresa no centro da cidade o esperava. Um prédio de vidro e aço, onde números ditavam destinos. Ele enfrentaria não só Kenji, mas as dúvidas que o corroíam. E, talvez, descobriria que a verdadeira alfa era a coragem de reclamar o que fora negado. A noite se estendia, prometendo confrontos que mudariam tudo. O amanhecer em São Paulo irrompeu com uma garoa fina que embaçava os vidros dos prédios altos, transformando a Avenida Paulista em um labirinto de reflexos úmidos e buzinas impacientes. Akira acordou no seu apartamento apertado no centro, o colchão rangendo sob o peso de uma noite mal dormida. O ar cheirava a café requentado e umidade infiltrada pelas paredes finas, e ele se sentou na beirada da cama, os papéis amassados ainda no bolso da calça jeans que não tirara. Seus olhos, inchados de cansaço, fixaram-se no espelho rachado do banheiro. Um homem de 42 anos, com barba por fazer, e uma tatuagem desbotada de um dragão no antebraço, emergindo das mangas da camisa velha. Quem era ele para desafiar um império? Mas o eco das palavras de Hiroshi, a coragem de reclamar o que fora negado, pulsava como um mantra. Ele se vestiu com o que tinha de melhor, uma camisa social cinza, passada às pressas com um ferro enferrujado, e calças pretas que não escondiam o nervosismo em suas pernas. Desceu as escadas do prédio, evitando o elevador barulhento, e saiu para a rua onde o trânsito já engolia pedestres apressados. Pegou um ônibus lotado até a sede da Tanaka Importadora, no bairro da Liberdade, um edifício moderno de 5 andares com fachada de vidro espelhado que refletia o céu cinzento. O bairro pulsava com vida. Lojas de mangás lotadas de jovens, o aroma de ramen fervendo em panelas industriais e imigrantes japoneses mais velhos conversando em voz baixa sobre os preços do arroz. Akira sentiu um aperto no peito. Ali, entre as raízes que seu avô plantara, ele era ao mesmo tempo estranho e essencial. No saguão, o ar-condicionado gelado contrastava com a umidade externa e uma recepcionista de ascendência nipo-brasileira o olhou com curiosidade. Senhor Tanaka, a reunião é no 5º andar. Kenji-san já está lá. O elevador subiu devagar e Akira apertou o corrimão, o suor frio escorrendo pelas costas. No topo, uma sala de conferências ampla com mesa de mogno polido e janelas panorâmicas que exibiam o caos urbano lá embaixo. 7 diretores sentavam-se ao redor, homens e mulheres na casa dos 50, vestindo ternos impecáveis e óculos de armação fina. Kenji presidia a cabeceira, o rosto sereno como uma máscara, mas os olhos afiados traindo a fúria da noite anterior. Ao lado dele, uma advogada de cabelos curtos e expressão impassível folheava pastas. Hiroshi não estava. Ele observa das sombras, pensara Akira, mas a ausência do tio o deixava mais vulnerável. Akira, que surpresa! Disse Kenji, a voz melíflua, estendendo a mão com um sorriso forçado. Sente-se, estamos discutindo o trimestre. Importações de eletrônicos subiram 15%, graças à nossa expansão online. Akira apertou a mão do primo, sentindo a rigidez dos dedos. Sentou-se no final da mesa, o couro da cadeira rangendo sob ele. Os olhares dos diretores o perfuraram. Curiosidade misturada a desdém. Uma mulher de meia idade, Senhora Oliveira, descendente de portugueses, mas casada com um nipo brasileiro, inclinou-se para a frente. Você é o primo do Kenji, né? Faz tempo que não vemos você por aqui.
Antes que ele respondesse, Kenji prosseguiu projetando gráficos no telão. Linhas ascendentes de lucros, mapas de rotas de navios do Japão. Como vê, estamos sólidos, mas há irregularidades administrativas antigas que precisamos esclarecer. Seus olhos fixaram-se em Akira. Irmão, você trouxe os papéis da reunião familiar? O ar na sala ficou mais pesado, como a garoa que agora batia nas janelas. Akira respirou fundo, o coração acelerado como o trânsito lá embaixo. Ele tirou os documentos do bolso interno, desdobrando-os com mãos que tremiam ligeiramente. Sim, e eles provam que o controle majoritário pertence a mim, por codicilo do avô. Vocês sabiam? Ou Kenji escondeu isso de todos? Um murmúrio percorreu a mesa. A advogada, doutora Sato, pegou os papéis examinando-os com uma lupa. Isso é autêntico. Data de 1985, registrado no cartório. Mas, por que agora? Kenji bateu a palma na mesa, o som ecoando como um trovão abafado. Autêntico? É uma relíquia. Eu administro há 10 anos. Paguei dívidas, expandi para e-commerce, contratei vocês todos. Ele, apontou para Akira, a voz subindo de tom. Largou a faculdade, viajou como um hippie, voltou pedindo empréstimos que eu cobrei. Isso é uma piada para desestabilizar a empresa. Senhora. Oliveira franziu a testa, trocando olhares com um diretor barbudo ao seu lado. Kenji, calma. Se for legítimo, precisamos discutir. Akira, por que você nunca reivindicou antes? Akira engoliu em seco, sentindo o peso dos olhares. A garoa lá fora intensificava-se, tamborilando no vidro como um julgamento. Ele pensou nas noites solitárias, nos templos de Kyoto, onde aprendera a questionar raízes, nas ruas de São Paulo, onde se sentia invisível. Porque eu não sabia. A família me tratou como fracasso. Mas o avô via algo em mim, a linhagem alfa, como ele chamava. Não é sobre dinheiro. É sobre honestidade. Kenji escondeu isso por medo de perder o controle. Medo de que eu, o questionador, unisse o que ele dividiu. A sala silenciou. Doutora Sato assentiu devagar. Legalmente, isso altera tudo. Uma assembleia de acionistas seria necessária. Mas, emocionalmente, isso divide a família. Kenji se levantou, o rosto corado, o terno amarrotando. Divide, ele divide. Eu construí isso com suor, enquanto ele bebia saquê em botecos da Liberdade. Vocês confiam em mim, não nele. Ele se aproximou de Akira, o perfume forte invadindo o espaço. Prove que merece, então. Assuma uma operação amanhã. Negocie com o fornecedor japonês. Se falhar, esses papéis viram cinzas. Os diretores murmuraram, Sra. Oliveira, parecendo hesitante. Mas o barbudo, Sr. Nakamura, um veterano da importadora, interveio. Kenji tem razão em parte. Mas Akira, se é herdeiro, prove com ações. Eu vi seu avô trabalhar assim, testando no fogo. Akira sentiu um alívio misturado a pavor. Não era só confronto. Era oportunidade. Ele assentiu, a voz firme apesar do tremor interno. Eu aceito, mas não por poder, por legado. O avô não queria ambição cega, queria união. Kenji saiu batendo a porta, deixando um silêncio tenso. Sra. Oliveira se aproximou de Akira baixinho. Seu primo é ambicioso, mas você tem o olhar do seu pai. Se precisar de apoio, conte comigo. Vi como ele manipulou relatórios no passado. A reunião terminou com promessas de verificações legais, e Akira desceu pelo elevador, o prédio girando em sua mente como a cidade lá fora. A garoa parara, revelando o sol tímido filtrando entre as nuvens. Ele caminhou pela Liberdade, o cheiro de tempurá frito misturando-se ao ar fresco. Pela primeira vez, sentia raízes se fortalecendo, não como fardo, mas como solo fértil. Amanhã, a negociação no Japão via videochamada o testaria. Kenji temia isso, que Akira, o fracassado, emergisse como o alfa que a linhagem clamava. Mas o caminho ainda era árduo, com aliados incertos e dúvidas internas rugindo como o trânsito incessante de São Paulo. O sol da tarde filtrava-se pelas persianas semifechadas do apartamento de Akira, lançando listras douradas sobre a mesa improvisada de trabalho, uma prancha de madeira, apoiada em caixotes velhos. Ele havia passado a manhã inteira ali,
cercado por pilhas de relatórios impressos da Tanaka Importadora, que conseguira com a ajuda discreta de Sra. Oliveira. O ar estava abafado, carregado pelo cheiro de chuva recente e do chá verde que esfriava na xícara rachada. São Paulo, lá fora, recuperava-se da garoa matinal. O trânsito na Rua Augusta rugia como um animal inquieto, e vendedores de rua gritavam ofertas de pastéis e sucos, misturando-se ao burburinho de turistas e executivos apressados. Akira esfregou os olhos cansados, sentindo o peso da tatuagem no antebraço coçar sob a manga da camisa. Aos 42, ele nunca imaginara se sentar para estudar contratos de importação como se fosse um novato na faculdade que abandonara. Mas ali estava. Planilhas de custos de eletrônicos japoneses, gráficos de flutuações cambiais e e-mails antigos de fornecedores que Kenji arquivara. O desafio ecoava em sua mente: negociar com a Yamamoto Electronics, uma firma de Tóquio que fornecia componentes para os e-commerces da empresa. Prove que merece, dissera o primo, com aquele sorriso cortante. Akira sabia que era uma armadilha. Kenji provavelmente já havia alertado os contatos para complicar as coisas, testando sua inexperiência. Ele se levantou, alongando as costas rígidas, e caminhou até a janela. O skyline da cidade se estendia, prédios altos competindo com o céu azul claro, enquanto nuvens esparsas prometiam mais chuva. Anos viajando o haviam ensinado a improvisar, em mercados de rua na Tailândia, barganhando por um prato de pad thai, em templos de Kyoto, conversando com monges sobre equilíbrio. Mas isso era diferente, não era sobrevivência pessoal, era legado. O codicilo do avô queimava em seu bolso, um lembrete de que a linhagem alfa não era sobre perfeição, mas sobre enfrentar o medo, seu próprio medo de falhar novamente, de confirmar o rótulo de fracassado que a família lhe impusera. O telefone vibrou na mesa, quebrando o devaneio. Era Hiroshi. Akira atendeu, a voz rouca de exaustão. "Sobrinho, como vai a preparação?" perguntou o tio, o tom calmo como o incenso da casa ancestral. "Tentando não surtar, tio. Esses relatórios são um labirinto. Kenji deixou tudo bagunçado de propósito, aposto. E se eu estragar tudo na videochamada?" Hiroshi pausou, o som de pássaros ao fundo sugerindo que ele estava no jardim. O avô dizia: "Negocie com o coração, não só com números. Você viajou o mundo. Viu como os japoneses valorizam a honra e a persistência. Lembre-se disso. Kenji teme porque você não joga sujo como ele." Akira assentiu para si mesmo, sentindo um calor no peito. "Obrigado. Sra. Oliveira me mandou uns contatos extras. Ela acha que posso ganhar apoio na diretoria se isso der certo." Boa mulher essa. Use o que aprendeu fora das salas de reunião. E cuidado, seu primo pode tentar interferir. Ele ligou para mim hoje, furioso, dizendo que você é uma ameaça à estabilidade. A ligação terminou, deixando Akira com uma determinação frágil, mas crescente. Ele voltou aos papéis, anotando pontos-chave. Oferecer um contrato de longo prazo com descontos em volume, enfatizar a parceria histórica da família Tanaka. Horas se passaram, o sol baixando e tingindo o quarto de laranja. Seu estômago roncou. Ele ignorara o almoço, mas o nervosismo matava a fome. Pensou no pai, no hospital anos antes, sussurrando sobre ver além. Será que ele via isso vindo? Às 6 da tarde, a videochamada piscou na tela do laptop antigo, que ele posicionara sobre a mesa. O sinal era instável, típico da internet brasileira, mas ele ajustou a câmera endireitando a camisa. Do outro lado, o Sr. Yamamoto apareceu. Um homem de 60 anos, rosto sereno em um terno impecável. O escritório atrás dele minimalista, com vista para as luzes noturnas de Tóquio. O fuso horário os separava por 12 horas, mas a formalidade era a mesma. "Konnichiwa, Tanaka-san", cumprimentou Yamamoto, inclinando a cabeça ligeiramente. Sua voz traduzida por legendas automáticas era precisa. "Kenji-san mencionou uma reunião urgente. O que traz?" Akira engoliu em seco, o coração acelerado como o metrô lotado que ele pegara mais cedo. "Konnichiwa, Yamamoto-san.
Sou Akira Tanaka, herdeiro da linhagem principal. Agradeço por este tempo. Estamos revisando nosso acordo de fornecimento de componentes para eletrônicos. Com as flutuações do iene, proponho um contrato de 2 anos com ajuste anual, garantindo volume mínimo de 500 mil unidades. Em troca, oferecemos exclusividade no mercado brasileiro para seus novos modelos. Yamamoto ergueu uma sobrancelha, consultando uma tela off-câmera. Interessante. Kenji-san sempre foi direto nos números, mas ouvi rumores de instabilidade na diretoria Tanaka. Por que mudar agora? Ali estava o obstáculo, a semente plantada por Kenji. Akira sentiu o suor perlar a testa, o ar-condicionado do apartamento zumbindo inutilmente contra o calor interno. Ele respirou fundo, recordando as ruas de Hiroshima que visitara anos antes, o Museu da Paz, onde aprendera sobre resiliência. Entendo a preocupação. Minha família passou por transições, mas isso fortalece nossa parceria. Meu avô fundou isso com honra, e eu honro isso. Não é só negócio, é laço. Posso enviar os detalhes agora? Enquanto compartilhava a tela, uma notificação piscou. Um e-mail de Kenji, acidentalmente enviado para o fornecedor, questionando a autoridade de Akira. Yamamoto franziu a testa lendo. Isso complica. Kenji-san é nosso contato principal há anos. O pânico subiu, mas Akira não recuou. Yamamoto-san, respeito Kenji, mas ele escondeu cláusulas antigas da família. Isso é sobre transparência. Se duvida, verifique com nosso cartório em São Paulo. Eu viajo para o Japão, se necessário, para discutir pessoalmente, como meu bisavô fazia. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo ruído distante de sirenes na rua. Yamamoto sorriu levemente, um gesto sutil de aprovação. Você fala como os velhos clãs. Persistência. Envie os documentos. Discutirei com minha equipe. Mas aviso, Kenji pressionou por cortes de preço hoje cedo. Se quer exclusividade, melhore a oferta em 5%. Akira assentiu aliviado, ajustando a proposta mentalmente. A chamada terminou com promessas de follow-up e ele se recostou na cadeira, o corpo exausto, mas a mente vívida. Foi um teste, não perfeito, mas honesto. Ele ligou para a Sra. Oliveira, que atendeu animada. Como foi? Perguntou ela, o som de papéis farfalhando ao fundo. Difícil. Kenji sabotou, mas ganhei tempo. Yamamoto viu além dos números. Obrigado pelo apoio. Sem você, eu estaria perdido. Você tem o fogo do seu avô, Akira. Use isso na assembleia. Alguns diretores estão do seu lado agora. Kenji errou ao subestimá-lo. Desligando, Akira saiu para a varanda minúscula, o ar noturno úmido envolvendo-o como um abraço. A cidade brilhava abaixo, neon da liberdade piscando como estrelas artificiais. Ele sentia o crescimento, não como um herói, mas como um homem reclamando seu lugar. Mas o e-mail de Kenji era um aviso. O primo não pararia. Amanhã, a Assembleia de Acionistas o esperava, onde alianças se formariam ou romperiam. A linhagem alfa pulsava em suas veias, e pela primeira vez, ele não temia o confronto. A noite de São Paulo, com sua umidade e promessas, o impulsionava adiante. A Assembleia de Acionistas da Tanaka Importadora reuniu-se sob um céu carregado de nuvens escuras que pairavam sobre o centro de São Paulo como uma ameaça iminente. A sede no bairro da Liberdade zumbia com uma energia tensa. Funcionários sussurravam nos corredores, o aroma de café forte misturando-se ao cheiro de chuva recente que encharcava as calçadas lá fora. Akira chegou cedo, o coração apertado como o trânsito engarrafado na Rua dos Estudantes. Vestia o mesmo terno cinza da reunião anterior, agora amarrotado pela umidade, e carregava uma pasta fina com os documentos revisados pela doutora Sato. Seus passos ecoavam no saguão de mármore, onde a recepcionista o cumprimentou com um aceno respeitoso, os olhos revelando uma curiosidade que beirava a compaixão. Ele subiu para a sala de conferências no 7º andar, um espaço amplo com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da metrópole agitada. A mesa oval de carvalho estava rodeada por 20 cadeiras, ocupadas por acionistas variados.
nipo-brasileiros idosos que lembravam os primeiros imigrantes, executivos jovens com laptops abertos e alguns parentes distantes que Akira mal reconhecia. Kenji já estava lá na cabeceira, conversando em voz baixa com 2 aliados fiéis, o Sr. Nakamura, o diretor barbudo, e um contador de terno apertado que evitava o olhar de Akira. O primo exibia uma confiança polida, o cabelo impecável e um sorriso que não chegava aos olhos frios. Sra. Oliveira aproximou-se de Akira assim que ele entrou, tocando seu braço com discrição. Aos 55 anos, ela era uma presença sólida, com cabelos grisalhos presos em um coque prático e um broche de pérola que herdara do sogro. Respire fundo, murmurou ela, a voz baixa e encorajadora. Eu conversei com 3 acionistas esta manhã. Eles viram os relatórios manipulados por Kenji. Seu sucesso com Yamamoto os impressionou. Você não está sozinho. Akira assentiu, sentindo um alívio tímido invadir o peito opresso. Obrigado. Sem você, eu teria desistido ontem. Mas e se ele contra-ataque? Aquele e-mail foi só o começo. Ela apertou o braço dele antes de se afastar. Ele vai. Mas a verdade tem peso. Seu avô ensinou isso a todos nós. A reunião iniciou com o martelar de um martelo de madeira, um toque tradicional que Hiroshi insistira em manter, mesmo na modernidade da empresa. Kenji se ergueu, projetando slides com gráficos ascendentes de lucros, sua voz ecoando confiante pelo sistema de som. Senhores acionistas, o último trimestre foi nosso melhor. Exportações para o Paraguai subiram 20%, graças à nossa rede digital. Mas enfrentamos uma distração familiar que ameaça nossa estabilidade. Meu primo Akira reivindica o controle com base em um codicilo antigo, legalmente questionável, emocionalmente divisivo. Eu proponho que mantenhamos o status quo, eu como CEO, com foco em crescimento. Murmúrios percorreram a sala, e olhares se voltaram para Akira, sentado no meio da mesa, as mãos cruzadas sobre a pasta. O ar-condicionado zumbia, mas ele sentia um suor frio escorrer pela nuca, misturando-se à umidade que embaçava as janelas. Lá fora, trovões distantes ribombavam, como se a cidade ecoasse sua inquietude interna. Ele pensou nas noites insones, revivendo as viagens, o barulho de um trem-bala no Japão, onde aprendera a persistir, o calor sufocante de um mercado em São Paulo, onde sobrevivera com nada. Isso era maior, não só sobrevivência, mas redenção. Quando Kenji terminou, Sra. Oliveira ergueu a mão. Com licença, mas omitiu fatos. O codicilo é autêntico, validado pela doutora Sato. E as manipulações nos relatórios? Eu tenho provas. E-mails internos onde você alterou projeções para esconder dívidas antigas. Isso não é liderança, é autopreservação. Kenji empalideceu, mas recuperou compostura rápido. Acusações infundadas. Oliveira-san, você é leal, mas confusa. Akira não tem experiência. Ontem, na negociação com Yamamoto, ele quase perdeu o contrato por inexperiência. Eu salvei a situação com uma ligação rápida. Akira sentiu a raiva subir, quente como o asfalto após a chuva. Ele se levantou, a voz firme apesar do tremor nas pernas. Salvar? Você sabotou, Kenji. Enviou aquele e-mail acidental para questionar minha autoridade. Mas Yamamoto viu além. Ele valoriza a honra como nosso avô. O contrato está em andamento com termos melhores que os seus. Não é sobre números, é sobre a linhagem que você teme. O bisavô veio do Japão fugindo da guerra, reconstruiu aqui com mãos calejadas. Você escondeu o codicilo porque sabe. Eu questiono, uniu. Você divide para reinar. A sala explodiu em debates. Sr. Nakamura, o barbudo, interveio com voz grave. Kenji, eu respeito seu trabalho, mas Akira tem razão. Vi os documentos originais na casa ancestral. Seu avô testava herdeiros assim, no fogo da verdade. Ele viajou, aprendeu o mundo. Nós precisamos disso agora, com a concorrência chinesa batendo a porta. Um acionista mais velho, um tio-avô de Akira com sotaque carregado de japonês, assentiu devagar. Eu me lembro do velho Tanaka, ele dizia. O alfa não é o mais forte, mas o que enfrenta sombras. Kenji, você construiu, mas escondeu raízes. Deixe o garoto provar.
Kenji bateu na mesa, o rosto vermelho como o entardecer que se aproximava. Provar? Ele é o fracassado. Largou tudo. Voltou mendigando. Se assume que lidere o próximo trimestre inteiro. Se falhar, renuncia ao codicilo para sempre. O desafio pairou no ar, e Akira hesitou por um segundo. O peso das expectativas como a garoa que começava a cair lá fora, tamborilando no vidro. Ele pensou em Hiroshi, no jardim escuro, sussurrando sobre coragem, em Sra. Oliveira que arriscava sua posição por ele, no pai que acreditara apesar de tudo. Eu aceito, disse a voz ecoando clara, mas com transparência total. A auditoria independente e você, Kenji, como consultor, não por vingança, mas por união. A Tanaka não é de um, é de todos. A votação veio em seguida, tensa como o ar úmido. 19 votos. 10 para Akira como CEO interino, com transição supervisionada. 7 para Kenji manter tudo. 2 abstenções. Sra. Oliveira e Nakamura foram decisivos, seus argumentos ecoando o legado familiar. Kenji se sentou, derrotado, os olhos baixos pela primeira vez, o medo cru exposto como uma ferida aberta. Enquanto a assembleia dispersava, Akira saiu para a varanda interna, o vento úmido da chuva batendo em seu rosto. A liberdade se estendia abaixo, lanternas de papel acendendo-se no crepúsculo, misturando o neon brasileiro ao vermelho japonês. Ele sentia o peito leve, não vitorioso, mas transformado. As dúvidas ainda ali, mas agora combustível para crescer. Hiroshi ligou minutos depois, a voz rouca de aprovação. Você fez o que o avô sonhou, mas Kenji não acabou. Ele trama nas sombras. Fique vigilante. Akira desligou, olhando o horizonte onde o sol poente lutava contra as nuvens. A linhagem alfa não era um título, era o laço que o prendia à família, a cidade que o moldara. Amanhã, o primeiro dia como líder o esperava, com relatórios empilhados e aliados incertos. Mas pela primeira vez, ele via o anoitecer não como fim, mas como ponte para o que viria, um amanhecer onde o medo de Kenji se dissolveria na força coletiva. São Paulo, com sua umidade persistente e pulso incessante, testemunhava sua ascensão quieta. A manhã seguinte, irrompeu em São Paulo com um sol tímido que lutava para atravessar a poluição densa, tingindo as ruas da Liberdade de um dourado sujo e efêmero. Akira acordou cedo em seu apartamento, o corpo pesado pela adrenalina da assembleia anterior, mas a mente clara como o ar fresco que entrava pela janela entreaberta. O cheiro de pão de queijo assando nas padarias vizinhas misturava-se ao aroma de diesel dos ônibus que roncavam na rua abaixo. Um lembrete da pulsação incessante da cidade. Ele se vestiu com uma camisa branca nova, comprada às pressas na noite anterior em uma loja de variedades, e uma gravata simples que Hiroshi lhe enviara por mensageiro, um gesto simbólico, com o dragão bordado em fio prateado, ecoando o brasão familiar. No caminho para a sede, o metrô lotado o espremeu entre trabalhadores sonolentos e estudantes com fones de ouvido, o balanço dos vagões sincronizando com o bater acelerado de seu coração. Ele carregava uma pasta cheia de planos iniciais, uma auditoria transparente, parcerias com fornecedores locais para diversificar além do Japão e uma reunião com a equipe para restaurar a confiança abalada por anos de segredos. Aos 42 anos, Akira nunca se sentira tão exposto. O fracassado agora no topo, mas carregando o peso de provar que merecia. O medo de falhar ainda roía, como a umidade que grudava na pele, mas o apoio de Sra. Oliveira e o eco das palavras do avô o impulsionavam. Ao chegar ao edifício de vidro, o saguão estava mais quieto que o usual, como se a empresa prendesse a respiração. A recepcionista sorriu pela primeira vez com genuína simpatia. Bom dia, Sr. Tanaka. A diretoria o espera no 8º andar. E... parabéns. Ele subiu pelo elevador privativo, sentindo o estômago revirar. A sala executiva era um contraste com seu apartamento apertado. Carpetes macios, uma mesa de ébano polido e janelas que emolduravam o caos urbano. Prédios altos competindo com o céu, bandeiras de lojas de anime balançando ao vento. Os diretores já estavam reunidos.
Senhora Oliveira, ao seu lado direito, com um café na mão, Senhor Nakamura, o barbudo, folheando relatórios, e Kendi, sentado no canto oposto, os braços cruzados e o rosto uma máscara de neutralidade forçada. Como consultor, ele fora obrigado a comparecer, mas seus olhos faiscavam com ressentimento mal disfarçado. Bom dia a todos, disse Akira, sentando-se na cabeceira pela primeira vez, a voz firme, apesar do tremor interno. O ar-condicionado zumbia baixo, mas ele sentia o calor da tensão. Hoje começamos a transição. Prioridade 1. Auditoria independente para limpar qualquer irregularidade. Prioridade 2. Reunião com a equipe toda, para ouvir preocupações. Não vim para ditar, vim para unir. Senhora Oliveira assentiu, os olhos brilhando com aprovação. Excelente. Eu já contatei uma firma de contabilidade neutra. E sobre os fornecedores? A negociação com Yamamoto avançou durante a noite. Eles aceitaram os termos revisados graças à sua persistência. Um murmúrio positivo percorreu a mesa, mas Kendi interrompeu, a voz cortante como uma lâmina. Persistência ou sorte? Eu construí essas relações, Akira, e agora você quer unir, começando por demitir meus aliados na diretoria. Ouvi rumores de que planeja cortar o e-commerce que eu criei. Akira o encarou diretamente, sem desviar como faria anos antes. O primo, aos 35, parecia menor ali. O terno impecável não escondia as olheiras de uma noite insone. Não demissões, Kenji, transparência. Você escondeu o codicilo por medo de perder o controle, mas isso dividiu a família. Meu avô veio do Japão para reconstruir, não para brigar. Como consultor, ajude. Ou saia, se preferir. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo som distante de uma sirene na avenida. Senhor Nakamura pigarreou, sua voz grave ecoando experiência. Kendi-san, Akira tem razão. Eu vi você manipular números para impressionar acionistas, mas o avô odiava isso. Apoio a auditoria. E você? Garoto, virou-se para Akira. Prove no trimestre. Se unirmos esforços, a Tanaka cresce para todos. Kendi bufou, mas não rebateu de imediato. Em vez disso, inclinou-se para a frente, os punhos cerrados sobre a mesa. Medo? Sim, eu tenho medo. Medo de que você destrua tudo com suas ideias românticas de legado. Eu paguei suas dívidas quando você voltou quebrado das viagens. Trabalhei noites inteiras enquanto você bebia na Liberdade. E agora? O Alfa? Ele riu amargamente, o som ecoando na sala ampla. O avô me escolheu para expandir, não para sonhar com clãs antigos. Mas se insiste, eu fico como consultor, só para ver você cair. Akira sentiu uma pontada de empatia misturada à raiva. Kendi não era só ambicioso, era ferido, criado na sombra do sucesso forçado. Não é sobre cair ou subir, primo, é sobre nós. O pai me disse uma vez antes de morrer, a família é o solo, sem raízes, nada cresce. Você expandiu os galhos, eu cuido das raízes, juntos talvez. A reunião prosseguiu com planos concretos, e-mails enviados, chamadas marcadas. Senhora Oliveira ficou ao lado de Akira durante as horas seguintes, ajudando a navegar relatórios que ele mal compreendia, seu riso baixo aliviando a pressão. Você está indo bem, sussurrou ela, enquanto caminhavam para o almoço em um restaurante japonês próximo, o aroma de gyoza e miso enchendo o ar úmido. Kendi trama, sim, mas vi isso antes. Ele precisa de tempo para aceitar. À tarde, um obstáculo surgiu. Um e-mail de um fornecedor menor, cancelando um pedido pequeno, alegando instabilidade na liderança. Sabotagem de Kendi, claro. Ele admitira, em particular, com um sorriso sarcástico durante uma pausa. Akira lidou com isso ligando pessoalmente, usando o que aprendera nas ruas de Tóquio, paciência e honra. O fornecedor recuou, impressionado pela franqueza. Hiroshi apareceu no fim do dia, entrando na sala com passos lentos, o kimono trocado por uma camisa simples. Seus olhos, enrugados mas penetrantes, fixaram-se em Akira. Sobrinho, o primeiro dia é o mais duro. Seu avô passou noites assim questionando cada decisão. Mas veja, a equipe responde a você. Ouvi elogios nos corredores.
Akira se recostou na cadeira, exausto, o sol poente tingindo o céu de alaranjado através das janelas. Tio, foi caótico. Kenji ainda resiste, mas... Sinto ele cedendo. Não por fraqueza, mas por ver que não é guerra. Hiroshi sorriu raro e genuíno. Exato. A linhagem alfa não é dominação, é equilíbrio. Você ocultou os olhos para descobrir o medo dele e o seu. Agora, ao anoitecer, veja o que ganhou. Enquanto a noite caía, Akira desceu para as ruas da Liberdade. O neon das lanternas acendendo-se como estrelas artificiais. O burburinho de famílias jantando em izakayas, o cheiro de takoyaki fritando, a umidade que grudava na pele, tudo parecia mais vivo, mais seu. Kenji o esperava na saída do prédio, o rosto suavizado pela penumbra. Ei, disse o primo hesitante. Desculpe pelo fornecedor. Foi impulso. Talvez eu ajude de verdade amanhã. Akira apertou sua mão, sentindo o laço se refazer. Vamos tentar. Pela família. Caminhando para casa, o anoitecer envolvia São Paulo em tons profundos, as luzes da metrópole piscando como promessas. Akira não era mais o deslocado, era o guardião, crescendo com as raízes que temera. O medo de Kenji se dissolvera na verdade compartilhada, e pela primeira vez, o crepúsculo trazia não sombras, mas a clareza de um amanhecer coletivo. A linhagem alfa pulsava em seu peito, unindo passado e futuro na tapeçaria humana da cidade que o moldara.